Paz do Senhor Jesus, muito bom dia, Igreja Cenáculo. Bom dia, meus amados irmãos, bem-vindos ao Devocional do Dia. Estamos nesta campanha de oração do mês de outubro, crendo, perseverando e clamando para que vivamos coisas maiores. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro, louvado seja o Senhor. Eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua vida, a bênção e o favor do Altíssimo. Eu declaro que a bênção do Senhor está sobre você, sobre a sua casa. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, que sobre você esteja o rosto de Deus. Aleluia. Declaro que o braço forte do Senhor te protege, te esconde, te guarda. Que a mão condutora do Senhor te guie em toda a verdade, que o Senhor te conduza em passos verdejantes e águas de descanso. Que essa boa mão do Senhor te dê o favor, te dê a fartura da terra, te dê os frutos excelentes da terra e que você desfrute do melhor do Senhor neste tempo. Declaro que o orvalho que recai sobre você, que o orvalho do céu recai sobre a sua casa. Aleluia. Eu declaro que sobre você e sua família recaia a bondade de Deus, o favor de Deus. Que a bondade do Senhor te alcança, te persegue, te encontra e permanece em você todos os dias da sua vida. Que o Senhor te faça feliz e que a sua alegria seja completa. Declaro que o Senhor te inclui no mover, naquilo que Ele está fazendo nesse tempo, que você participará juntamente com Deus daquilo que Ele está fazendo, que você e sua casa será instrumento de graça, de favor de Deus para essa geração. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, sejam bem-vindos. Bom dia, povo de Deus, bom dia, irmã Viviane, paz do Senhor Jesus. Bom dia, a alegria do Senhor é a nossa força e por isso nós estamos aqui, amém. Hoje nós estamos nessa quarta-feira, dia 23 de outubro, e nós estamos falando sobre nos preparar para viver coisas maiores. Nos preparar para viver aquilo que Deus tem para nós. Quem está aí com expectativa do que Deus quer fazer? Eu creio que nós estamos na brecha, sendo gerados em Deus, gerando no nosso coração a expectativa do que Deus vai fazer, e Deus tem coisas maiores para nós. Vamos ler 1 Samuel capítulo 13. Diz assim: Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas agora o teu reino não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Como eu disse, essa é uma das principais leis, uma lei que nós precisamos aprender, é a capacidade de liderança. Nós precisamos aprender a liderar. Deus está falando assim: olha, coisas maiores vocês vão fazer. Deus está falando para nós que nós vamos viver um tempo de restituição, um tempo de crescimento, mas você precisa se posicionar. Nós temos falado aqui de esticar. Ontem nós falamos sobre nos permitir ser esticado por Deus, para receber o vinho novo. E essa próxima estação é Deus, capacitação para liderar. A capacidade de liderança, ela determina o nível de eficácia de uma pessoa. Liderança ela tem o nível. Você tem níveis de liderança para desenvolver. Todo mundo é um líder. Todo mundo foi chamado para liderar em alguma esfera.
Você, na sua vida, precisa exercer liderança. E quanto mais cedo você acordar para isso, quanto mais cedo você entender esse lugar de liderança e dar a resposta correta, mais coisas poderosas você vai viver. Você precisa despertar para a sua vida de liderança. Você precisa ampliar a sua capacidade de liderança. Deus te trouxe aqui essa manhã para você entender isso. Se você estiver anotando, se você estiver participando dessa forma, escreva aí nas suas anotações, pega isso para a sua vida. Deus está me chamando para aumentar a minha capacidade de liderança. Você pode ampliar a sua capacidade de liderança ou estagnar com as tampas que tem na sua vida, as travas, as limitações que você permite ter na sua vida. É incrível como algumas pessoas estão amarradas, bloqueadas por tampas, por pensamentos, por crenças limitantes. E fica muito claro isso na vida de Saul e de Davi. Quando você olha para a vida de Saul e de Davi, você vê o nível de liderança que cada um desenvolveu. O rei Saul tinha um nível de liderança quando começou a liderar. Ele foi ungido rei. E quando você olha ali no início do reinado de Saul, quando Deus chama ele, que coisa poderosa, que bonito que foi o chamado de Saul. Mas o nível de liderança que ele tinha, ele não foi capaz de esticar durante o seu reinado. Ele não foi capaz de ampliar. Ele permaneceu sendo o homem que foi chamado, sem modificar a sua estrutura interna. Então Deus, ele chama uma pessoa, ela não está pronta, ela não tem as habilidades que precisa ter, não tem experiência, não tem conhecimento suficiente, porque todas as vezes que Deus te chama, o chamado é maior do que você. Escreva isso. O chamado é maior do que eu. Quero ver quem está comigo aí essa manhã. O chamado é maior do que você. O chamado é maior do que você. Então, quando Deus chama alguém, essa pessoa, quando ela recebe o chamado, ela tem que entender que ela não está pronta e que ela tem que desenvolver o nível de liderança dela. A estrutura interna, a fim de alcançar novos voos. Quando você foi chamado, Deus lhe chamou naquela condição. Quando Deus chama você, Deus chama na condição que você está. Mas Ele espera que você cresça. Ele espera que você amplie a sua capacidade de liderança. Então, quando Deus te chama, Ele te chama na sua condição. Mas para você alcançar outros horizontes, você precisa aumentar o nível. Sem esse crescimento, sem o desenvolvimento, você será incapaz de completar o chamado. Você será incapaz de completar aquilo que foi chamado para fazer. Se você não desenvolve, você não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Quando Deus te chama, não é baseado no que você já sabe. É baseado no que Ele te capacitou. Portanto, não dá para continuar no raso. Quando Saul não se desenvolveu, pelo contrário, Saul, ele se deformou no processo. Crescer na vida não é opcional. Cada um de nós precisa continuamente se desenvolver, porque senão você se torna um estorvo. Um líder que não cresce, ele é um obstáculo para quem está atrás dele. Então, se você é um líder, você é chamado para liderar. Você tem o seu nível de liderança. Ah, só o pastor que é líder. Não, você é um líder. Você é um líder no seu ambiente. Todos nós fomos chamados para governar. Quando Deus criou Adão, Ele colocou uma coroa de domínio e de autoridade de governo em Adão. Isso reflete que o plano original de Deus é que nós fôssemos governos
E por isso que a palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. O que é um rei? Ele é um governo, ele é um nível de governo. E você foi chamado para governar. E nós estamos falando de viver coisas maiores, mas você não vai viver coisas maiores se você continuar numa postura de alguém que não governa. Deus só vai te dar a unção maior se você se disponibilizar a governar em prol de outros. Deus só libera uma unção maior, recursos maiores, quando você se coloca numa postura de falar assim, não, eu vou me colocar aqui nessa postura de receber mais de Deus para governar sobre as pessoas, em favor das pessoas. Então Deus não vai te dar mais unção, Deus não vai te dar mais recursos para você continuar deitado, para você continuar na dependência, para você continuar no mesmo nível. Deus não vai te dar mais recursos para você continuar no mesmo nível. Aliás, Deus só vai te dar mais recursos se você estiver disposto e trabalhando para aumentar o seu nível de governo. Em favor, governar é trabalhar em favor de outros, não é sobre outros, é em favor de outros. Escreva isso. Governar é trabalhar em favor de outros. Então nós estamos aqui clamando por coisas maiores, queremos viver coisas maiores. A palavra de Deus disse que nós vamos viver coisas maiores, obras maiores farão. E eu quero essa capacidade de empreender coisas maiores, eu quero a unção para fazer coisas maiores, milagres maiores. Mas Deus não vai dar essa unção só porque, eu sou bonitinho. Só porque, olha como ele ora bonito. Não. Deus só vai te dar uma unção maior quando você entender que isso é Deus ampliando a sua capacidade de governo. Nós estamos falando de uma porta ampla. Quem que é uma porta ampla? Nós estamos falando nessa semana, Deus nos disse que nós estamos prestes a entrar numa porta amplíssima. Uma porta ampla de milagres. Mas para que Deus vai fazer isso? Para você ser resposta para aquele que busca, para você ser o recurso daquele que não tem, para que você seja justiça para aquele que é injustiçado, para que você carregue o reino de Deus e favoreça as pessoas. Então Deus está chamando você para exercer um nível maior de liderança. Então Deus te chamou na condição que você está. Mas Ele espera que você se coloque na posição de crescimento. Então quando Saul não se desenvolveu, ele se deformou. Porque quando você não cresce, você se deforma. Uma criança, ela chega na idade de crescer, se ela não cresce, se ela não desenvolve, ela vai ficando deformada. Então está na hora de você crescer. Continuamente, se desenvolver continuamente. Porque senão você se torna um estorvo, um líder que não cresce, ele é um estorvo para quem está atrás dele, é um obstáculo. Então Davi, ele já dá a resposta correta. Obviamente Deus te chamou, Ele sabia da sua condição. Ele espera que você possa se desenvolver a fim de chegar onde Ele quer te levar. Porque se você não se desenvolver, você não pode chegar no lugar que Ele tem para você. Porque o lugar que Ele tem para você é você melhorado. É a sua nova versão. Davi e Saul foram muito diferentes. Saul foi inferior a Davi, tanto em habilidade quanto em caráter. Saul impulsionou o nome dele. Ele nunca impulsionou a monarquia para além daquilo que ele carregava, do carisma dele. Ele era um general, mas não tinha um exército permanente. Não tinha um governo organizado. Ele não tinha meios de manter a sua liderança. Davi, por outro lado, ele se tornou um rei estratégico. Ele escolheu um centro estratégico para sua nova capital. Ele tinha visão, ele vislumbrou coisas maiores. Jerusalém ainda não tinha sido ocupada por Israel, por nenhuma das tribos de Israel. Quando Davi assume o poder,
Jerusalém ainda estava sendo controlada pelos jebuseus, diz a Bíblia. E Davi estendeu seus territórios. E estender territórios, Deus está falando para nós que é um tempo de nós estendermos território. Ele era um conquistador, ele se ocupou do seu principal rival, que era os filisteus. Ele ocupou o território do rival. Ele tinha uma palavra de conquista. E é isso que ele fez. O seu nome era conquista. Ele trouxe a Arca da Aliança para a nova cidade. Ele estabeleceu capital. Ele foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros líderes a trazer políticas públicas, a trazer a arca de volta, a liderar o povo, para que o povo crescesse, pensando, né, na benfeitoria, na bênção para o povo, na qualidade de vida do seu povo. Davi formou uma equipe extraordinária do seu governo. Enquanto Saul tinha sua vida travada por pessoas, Davi estabeleceu níveis acima de si mesmo e outros ao redor. Davi teve sucesso por causa da sua postura. Saul fracassou também pela sua postura. Ou seja, para você chegar num determinado lugar onde Deus tem para você, você precisa crescer. Está na hora de você crescer. Se você estiver com alguém aí essa manhã, fala para essa pessoa, está na hora de você crescer. Você não pode continuar sendo o mesmo de 30 anos atrás, falando as mesmas coisas, tendo o mesmo conhecimento de 10 anos atrás. Já passou 5 anos e você continua com a mesma conversa, com os mesmos conhecimentos, com o mesmo problema. Está na hora de você ser revolucionado por Deus. Ampliar os seus horizontes. Deus está chamando você para desenvolver novas habilidades, novos dons, novos talentos, novos discernimentos. Então Saul foi limitado. E hoje eu quero falar de algumas coisas que limitaram Saul. Para você, sabe, para você acordar, para você colocar uma pulga atrás da sua orelha e você falar, será que eu não estou sendo limitado como Saul foi limitado? A primeira limitação, a primeira tampa, a primeira prisão que limitou Saul foi a limitação do medo. O medo era algo constante na vida de Saul. Ele se movia pelo medo. Diz o texto que, tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada uma família, e dela foi indicada Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não pôde ser encontrada. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera, e respondeu o Senhor, ele está ali, escondido entre as bagagens. Saul começou o seu reinado escondendo-se no meio das bagagens. Ele tinha um problema de baixa autoestima. Esse foi o grande problema de Saul. Isso se revelou durante a história de Saul. Isso fica muito marcado na história de Saul. Se você não resolver o seu senso de valor próprio, se você não resolver a sua autoestima, você vai viver tentando provar o seu valor. Pessoas que vivem tentando provar que vale alguma coisa. Eu tenho medo dessa gente. Eles fazem de tudo para mostrar que tem valor. Você não precisa ficar trabalhando para mostrar o seu valor. Você não precisa se desgastar com isso. Samuel, ele deu uma radiografia da alma de Saul quando ele confrontou, porque ele não tinha obedecido a Deus no episódio dos Amalequitas. Mais uma vez, em 1 Samuel, no capítulo 15 e versículo 17,
Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? Ele já estava há anos governando. Deus já tinha escolhido ele, mas ainda assim ele se sentia pequeno nos próprios olhos dele. Então Samuel fala assim: mesmo você se achando nada, Saul, Deus não te escolheu por cabeça, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos. O fato de Deus te ter escolhido, isso já não era para ter curado você, isso já não era para ter reposicionado você. Isso decifra a alma do rei Saul. Ele se via pequeno aos seus próprios olhos e ele foi vencido por um sentimento de inferioridade. Saul foi vítima da sua baixa autoestima. Ele foi limitado por uma tampa chamada medo. Mais tarde esse medo acabou sendo espalhado por todo o seu exército. Veja que Jonatas era um grande guerreiro e diz a Bíblia que todo o exército de Saul estava com medo de Golias, ou seja, aquele medo que estava entranhado em Saul, ele refletiu no exército. O rei estava com medo e transmitiu medo para o exército, porque as pessoas carregam o espírito do líder. Então, na sua jurisdição, onde Deus te colocou como líder, seja na sua casa, como pai, seja na sua empresa, onde você estiver, onde você tem autoridade, se você está sendo movido pelo medo, esse medo vai ser transmitido para sua casa, para sua área de governo. Aquilo que você sente, os sentimentos que você tem, aquilo que você carrega, vai ser liberado sobre a sua esfera, sobre a sua geografia, sobre o seu ambiente. E Deus está te levando a níveis maiores, mas Deus está dizendo: você precisa vencer as suas inseguranças, os seus medos. Então Jonatas, ele era um grande guerreiro, mas o medo de Saul foi espalhado por todo o exército. Golias estava lá desafiando e ninguém tinha coragem, porque o medo do rei foi transmitido para todas as esferas da sociedade. Um líder fraco, ele fica governado pelas forças do momento. As forças do momento é que lidera. A segunda coisa, Saul, ele foi limitado pela influência. Outra trava na sua vida são as influências da sua vida. As influências do momento. Quando Samuel pergunta para Saul: o que você fez naquela ocasião que ele sacrificou? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando e que tu não vinhas no dia aprazado, no dia que tinha o prazo, e que os filisteus já estavam se juntando em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda eu não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Ou seja, ele estava sendo pressionado, e no momento de pressão, ele cedeu à pressão e tomou uma decisão estúpida. Porque essa pressão você vai ter de todo lado. As pessoas vão te pressionar, os problemas vão te pressionar. Mas se você ceder à pressão, você não vai cumprir o seu papel. E Saul, quando ele foi pressionado, ele simplesmente tomou a decisão mais estúpida. Ele foi incapaz de motivar e de inspirar suas tropas a esperar o profeta Samuel. Ele foi vencido pelas forças do momento. Ele foi vencido pela pressão do momento. Ele foi incapaz de controlar o seu ambiente. Ele foi incapaz de liderar na atmosfera. Sabe, se instalou uma atmosfera de desafio e de pressão, e ele foi incapaz de liderar aquela atmosfera.
Líderes são levantados para liderar ambientes, atmosferas, geografias, situações. É isso que um líder faz. E Deus disse a Jeremias: não tenhas temor desse povo. Um líder não pode ter temor para liderar. Não pode temer o ânimo das pessoas. Não pode ter o mesmo ânimo das pessoas. O líder promove o ânimo. Por que você está falando de liderança? Porque Deus chamou você para um nível de liderança. E você precisa liderar a sua casa. Primeiro você precisa liderar a você mesmo. Você precisa liderar o seu próprio ânimo para depois liderar o ânimo da sua casa, daquilo que está à sua volta. E quanto mais você governa a si mesmo, o seu nível de governo vai sendo estabelecido no ambiente onde você está. Então, isso significa que você precisa performar. Um líder, ele dá forma ao ambiente. Os inimigos, eles se juntam aos milhares. O povo está se dispersando. Havia pressão por todos os lados. E Saul se vê diante de um dilema: obedecer à instrução dada pelo profeta ou agir por própria conta. Entenda, quando você está em desvantagem e as coisas não estão bem para você, os inimigos são mais fortes e as pessoas começam a cobrar uma postura sua, uma resposta sua. Tudo que você precisa é ficar com a instrução que você recebeu. E isso aqui é uma chave poderosa para hoje. Você precisa ficar com a instrução que recebeu. Alguém escreve isso para mim nos comentários. Eu preciso ficar com a última instrução que recebi. Porque na hora que você está cercado de problemas, na hora que a pressão chega, que você tem que dar uma resposta, que as pessoas estão te cobrando e você precisa se posicionar, e você está sendo visto, as pessoas estão olhando para você. Se você não tiver cuidado, você faz como Saul fez. Você toma decisões estúpidas. E aí você esquece do que você recebeu, da instrução que você recebeu. Você se esquece da direção que você recebeu. Na hora do desafio, na hora do embate, na hora da pressão, você acaba esquecendo de que você recebeu instrução. E eu quero te avisar, antes de você passar pela provação, antes da batalha vir, Deus sempre te avisa, Deus sempre te prepara. Deus não deixa você chegar sem ser avisado. Deus sempre, se você prestar atenção, você vai ver. Quantas pessoas, irmãos, elas recebem uma palavra, às vezes é no culto de domingo, na semana chega a situação. Quantas situações da minha vida, irmãos, que eu estou ali num culto, recebo uma palavra e você nem sabe por que você está recebendo, e aí quando é na terça-feira, na quarta-feira, está lá a situação. Deus te preparou antes, você recebeu a palavra antes. Se você for bem esperto, você consegue a resposta. Você tem a resposta. Se você ficar bem esperto, você não vai dar a resposta errada. Então tudo que você precisa é ficar com a última instrução que você recebeu. E aí a resposta de Saul: eu fui forçado pelas circunstâncias em oferecer holocaustos. Ser forçado pelas circunstâncias é o mesmo que servir às forças do momento. Você tem autoridade para dobrar as forças do momento. Você tem autoridade para dar um baile nas forças do momento. Você tem autoridade para sucumbir e liderar sobre as forças do momento. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir de novo. Você tem autoridade para liderar sobre as forças do momento. Você foi chamado para liderar sobre a realidade, sobre os diagnósticos, sobre a opressão, sobre as circunstâncias. Você não vive por vista, você vive por fé. E essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas as pessoas que andam pela necessidade,
ela transforma pedras em pães. Saul fez um sacrifício a Deus, que se tornou, na verdade, uma abominação. Alguns sacrifícios que você faz, eles se tornam abominação. Se você está fazendo sacrifícios movido pelas circunstâncias do momento, esse sacrifício pode se tornar uma abominação. Não são as forças das circunstâncias que devem te mover ou fazer com que você tome decisão. Não é o que é urgente, mas é o que é certo. Você tem influência pelo modo como você corresponde às circunstâncias. Circunstâncias, o que te cerca não é a realidade. Isso você pode modificar a qualquer momento. É como a política no mundo agora. Você pode estar olhando e ficar preocupado, mas eu quero te dizer e profetizar, está fazendo uma curva. As coisas vão ficar bem. Vai vir tempos de abalo, sim, as trevas vão cobrir o mundo, mas uma luz está surgindo sobre a igreja e sobre o povo de Deus. Parece que tudo vai se perder e vai ficar ruim, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai fazer você triunfar nessa época. Então você não pode sucumbir às forças do momento. Em 1 Samuel, no capítulo 15, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria, e o culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas reis. A pessoa sacrifica para Deus, mas em desobediência a Deus. Foi isso que Saul fez. E Deus disse: eu não tenho prazer em sacrifício. Porque Ele disse para Jeremias: para que me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática das terras longínquas. Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. E o salmista vai dizer: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Deus ama a humildade. Às vezes você está aí se debatendo para fazer as coisas, para conquistar, se acabando, se sacrificando. Quando, se você tivesse o coração quebrantado para ouvir Deus e obedecer pequenas ordens de Deus, você estaria muito mais à frente. A coisa mais linda que Deus gosta de ver são corações contritos, corações compungidos, e contritos não desprezará, ó Deus. O Senhor habita no seu alto e sublime trono, mas também habita no coração quebrantado e contrito. Em 1 Samuel, no capítulo 15, novamente, Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à voz do povo. Agora, pois, olha, irmãos, olha isso, que coisa terrível. Olha o nível de Saul. Agora, pois, eu te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Você vê como é triste isso. É um dos textos mais tristes da Bíblia. Porque Saul, ele não está se movendo de arrependimento, ele está se movendo com medo das pessoas, com medo de perder a aprovação das pessoas. O temor ao homem. Ele não temia Deus, ele temia o homem. Ele não estava orando pedindo perdão a Deus porque ele cometeu um ato terrível e ele precisava se arrepender. Ele está pedindo perdão para que Deus vá com ele, para que as pessoas olhem para ele e vejam que ele ainda está com Deus, que Deus está do lado dele. Era só o temor das pessoas que movia ele. O temor ao homem faça com que rejeitemos a repreensão de Deus.
e começamos a temer a reprovação das pessoas. Saul não queria ofender as pessoas, mas ele ofendeu Deus e ele não se importou. O seu temor não demonstrava amor pelos outros, mas amor por si mesmo, pelo nome dele. Como que eu vou ficar na fita? O que as pessoas vão pensar de mim? Provérbios diz que o temor dos homens são armas ciladas. Mas pode piorar. No verso 25 do capítulo 15, Samuel diz: agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado. Ele está falando para Samuel: volta comigo para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele te rejeitou para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se para sair, Saul segurou a orla do manto de Samuel e rasgou a veste de Samuel. E aí Samuel responde para ele: o Senhor rasgou hoje de ti o teu reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: olha isso, pequei, honra-me agora diante dos anciãos. Sabe o que Saul está dizendo para Samuel? Não importa que eu errei, só importa que eu apareça bem na fita. O que importa não é se fui reprovado por Deus. O que importa é que se eu sou aceito pelas pessoas. Você tem que ficar do meu lado aqui e nós temos que sair aqui tudo bem, como se não tivesse acontecido nada. Como se estivesse tudo bem entre nós, entre eu e você, Samuel. Como se estivesse tudo bem entre eu e Deus. Para os anciãos ver que está tudo legal, para as pessoas ver que está tudo bonitinho. Sabe, a maquiagem, a foto bonita, mas por dentro está destruído. Sabe o que Saul teve a capacidade de dizer? Não importa que eu fui rasgado do reino, que meu reino foi rasgado. Não importa a minha popularidade no céu. Só preciso da popularidade da terra. E diante de Israel, volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Ele queria ir lá junto com Samuel, na frente de todo mundo, que Samuel acompanhasse ele, para ele fazer um teatro, adorar a Deus, fingir que estava adorando. Olha a hipocrisia, olha o nível. E aí Samuel vai com ele, ele adorou o Senhor. Saul tentou proteger sua popularidade. Ele foi governado pelo medo dos homens. Em terceiro lugar, Saul foi limitado pelas desculpas. Se você tem muitas desculpas, você não tem muitas respostas. Se você tem muitas desculpas, você é ruim de arrependimento. Se você é bom de desculpas, você não é bom em mais nada. Samuel disse a Saul que ele havia sido recusado, mas ele continuou como se nada tivesse acontecido. Era para ele entrar em crise, pedir perdão para o Senhor, se posicionar em mudança, em arrependimento, mas ele continuou performando, apenas ali numa maquiagem, apenas ali para aparecer. E ele continuou desobedecendo as instruções que Deus tinha dado. Deus falou: destrói os amalequitas. Ele não, e aí ele veio com a desculpa. Ele veio: olha, eu pensei em poupar os bois para poder dar. Ele tem resposta para tudo. Veja o que o texto diz: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha, ele tem um discurso pronto, eu fiz o que Deus disse. E ele se adiantou dizendo: executei as palavras do Senhor, fiz tudo o que o Senhor mandou. Ele não tinha feito, ele não tinha obedecido. E no verso 30, Saul disse: pequei, honra-me, porém, diante dos anciões de Israel, e volta comigo. Sabe o que ele está o tempo todo procurando se livrar, procurando se desculpar, procurando dar uma desculpa, mas no fundo ele só pensa em si mesmo, ele só pensa em aparecer bem na fita,
Ele não pensa na nação, ele não pensa no seu time, ele não pensa nas responsabilidades dele. É gente que está em seu próprio nome, por sua conta própria, para sua glória pessoal, para sua honra pessoal, que só pensa em si mesmo. Não é uma pessoa que está pensando em proteger um ambiente, proteger uma nação, uma cidade, uma família. Ele não tem responsabilidade com as pessoas, ele só está preocupado que o nome dele, ele está limitado pelo orgulho. O orgulho é a possessão de um espírito luciferiano que não se manifesta. A pessoa está possuída, mas não manifesta. São demônios que não se manifestam. Os piores tipos de demônios são os demônios que não se manifestam. E o orgulho é uma possessão demoníaca. Eu tenho mais medo de demônio que não se manifesta do que aqueles que ficam gritando. Que muda de voz, sabe? Aqueles demônios. Porque esses você já identifica e expulsa. Mas o que fazer com o demônio do orgulho, que está enraizado, que tem até uma capa de santidade? Olha que Saul está falando. Olha, eu fiz tudo que Deus mandou, não fez nada, não obedeceu a Deus. O orgulho, ele está introjetado na alma, ele transforma a natureza de uma pessoa. Aí Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. E se anunciou, já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento. Saul levantou para si um monumento. Levantou para si um monumento. E dando a volta, passou a Gilgal. Saul foi limitado pela assessoria, pelas pessoas que cercaram ele, pelas pessoas que ele escolheu do lado dele. Ele se cercou de gente ruim. Saul se cercou de gente ruim. Saul, quando a pessoa é orgulhosa, ela se cerca de gente ruim. E nem percebe. Você sabe muito sobre uma pessoa pelo tipo de pessoa que ela permite ao seu redor. As pessoas que orbitam ao seu redor diz muito sobre você. E Saul, ele ficou tão preocupado em ser tratado bem, na aprovação das pessoas, que ele se cercou de bajuladores, de pessoas para ficar bajulando ele e falando bem dele, sabe? Sabe, na verdade, irmãos, tem pessoas que elas têm a obrigação de falar mal de você. Porque se elas falassem bem, você tem um problema. Tem pessoas que elas são tão ruins, tão terríveis, que elas precisam falar mal de você. Elas têm que falar mal. Imagina assim, o diabo falando bem de mim. Eu tô muito ruim. Tem uma pessoa muito problemática concordando comigo. Então tem pessoas que é melhor que fale mal. Saul tinha até um agente do mal do lado dele para fazer o serviço sujo. Ele chamava Doeg. Esse Doeg matou os sacerdotes em Nob. Ele tinha tanta gente ao lado dele, ao redor dele, orbitando ao redor dele, falando contra Davi no seu ouvido o tempo todo. E essa gente aumentava o fermento do ódio que Saul tinha de Davi. Quando caiu nas mãos de Davi, quando Saul cai nas mãos de Davi, a Bíblia diz que Davi gritou para ele depois que saiu da caverna. Davi, ele avisa para Saul que estava ali, para não fazer mal para Saul. A Bíblia diz: por que dá ouvidos às palavras dos homens que dizem que Davi procura te fazer mal? Saul era mal assessorado. E a assessoria na vida de uma pessoa que é liderança, que você é um líder, a assessoria, as pessoas que te cercam, elas te influenciam. As pessoas que te cercam, para o seu nível de liderança, ela é quase tudo. Então não subestime as pessoas que estão ao seu redor. O quanto elas podem influenciar as suas ações.
A propósito, o que acontece sob o seu manto, da sua liderança, é de sua responsabilidade. E Davi, ele já tinha uma postura diferente, ele deu um jeito nos homens dele. Os de Davi queria matar Saul quando estava na caverna. Lembra? Quando Deus dá na mão de Davi Saul. E aí os homens de Davi falam, é a sua chance, mata ele agora. Mata ele agora. É a sua chance, a chance da sua vida de se livrar desse peso, de livrar Israel desse peso. Ele tinha tudo, irmãos, ali para fazer, para começar o reinado dele. Ele poderia falar, não, Deus está me dando mesmo. Olha as pessoas falando. E Davi passou ali, poupou a Saul. A Bíblia diz que os homens de Davi disseram, o Senhor te entregou agora o rei, o Senhor te deu ele nas suas mãos. E Davi disse, essa é uma profecia falsa. Eu não vou matar o ungido de Deus. Ele veio primeiro que eu e eu não posso fazer isso. Sabe o que Davi fez? Ele treinou e ele deu forma aos seus homens e ele liderou os seus homens. E não foi liderado pelas pessoas. Essas limitações de pessoas também limitou os recursos de Saul. Ele não conseguiu dar forma ao povo, ele não conseguiu dar forma às pessoas ao seu redor. Ele não liderou como deveria. Eu quero continuar essa palavra amanhã. Eu espero que essa palavra tenha feito alguma diferença na sua vida essa manhã. Que você não seja influenciado pelo medo, pelas pessoas. Que você não seja influenciado pela sua insegurança, mas que você tenha a postura correta. Deus está te levando para um nível maior. Deus está te levando para um lugar que Ele quer que você exerça a liderança. Que você lidere primeiro a sua vida. Que você comece a liderar você. O seu tempo, o seu ambiente, que você lidere na sua jurisdição. E quanto mais você se tornar uma autoridade, um governo dentro da sua jurisdição, mais Deus vai ampliar a sua geografia. Deus está dizendo na nova estação, na próxima estação, eu vou te dar uma geografia maior. Eu vou te dar poder e autoridade, vou te dar milagres e vou te dar recursos. Mas você precisa liderar. E a liderança externa, ela começa com a liderança aqui interna. Lidere-se. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te dou graças por esta palavra. Nós começamos hoje a falar sobre esse assunto, vamos continuar falando sobre esse assunto nos próximos dias. E eu oro para que a tua igreja seja ensinada, Pai. Para que nós não sejamos limitados, Senhor. Um líder que não cresce, ele é uma pedra de tropeço para quem está atrás dele. Um líder que não se movimenta. O esposo que não cresce, ele é uma pedra de tropeço na vida da esposa. Na vida dos filhos. O pai que não cresce, ele é um estorvo para a sua casa. Todos nós precisamos crescer constantemente, porque quem não cresce se deforma. Todo dia é dia de crescer, todo dia é dia de crescimento. Nós estamos sendo desafiados por Deus para aumentarmos o nosso nível, nossa capacidade de liderança. E nós precisamos abrir a nossa mente e desenvolver novas habilidades, novas emoções mais maduras, sentimentos mais maduros. Nós precisamos desenvolver, Senhor, novas habilidades mentais, faculdades mentais. Ó Deus, liderar nossas emoções, liderar nosso sentimento, liderar o medo, nos liderar internamente com a ajuda do Teu Espírito Santo e com a Tua palavra. Assim como Davi, quando ele foi desafiado, Senhor. Ele foi desafiado pelos seus próprios irmãos que tentaram colocar uma identidade nele. Ele simplesmente virou as costas e não se permitiu ser liderado por pessoas. Não se permitiu ser liderado, ó Deus, pela opinião. Ele simplesmente submeteu a sua voz e creu na identidade que Deus tinha dado para ele. É isso que eu oro nesse momento, Pai.
Que o Senhor nos ajude a liderar nosso tempo, a liderar nossas emoções e estabelecermos novos níveis de governo em nós mesmos, para que a gente possa viver coisas maiores, Pai. Ó Deus, eu oro no nome de Jesus, capacita os teus filhos, abre a visão, nos dá vitória sobre os nossos inimigos, repreende toda insegurança, todo medo, Senhor. Toda necessidade de aparecer, toda necessidade, Senhor, de aprovação na terra, de agradar pessoas e acabar desagradando a Deus. Nós venhamos agradar ao Senhor em primeiro lugar. É o que eu oro no nome de Jesus Cristo. Te louvo, Senhor, por esses dias aqui na sua presença. Te dou glórias ao Senhor. Nos apropriamos dessa palavra. E declaro, Senhor, portas abertas. Declaro níveis maiores. Declaro crescimento, Senhor. Declaro sentimentos e emoções ajustadas ao seu plano, ao seu propósito. Declaro cura. Declaro, Senhor, que sai agora da vida dos seus filhos toda insegurança, todo medo, Senhor. Todo espírito de gafanhoto, todo olhar errado, assim como Samuel confrontou Saul, nós fomos confrontados esta manhã. Que Saul se via pequeno aos seus próprios olhos, porém Deus havia chamado ele. Isso era o suficiente. Deus nos chamou e isso é suficiente. Nós venhamos abraçar a grandeza de Deus e viver em triunfo para a glória do seu nome. Amém e amém. 7h da manhã, estamos finalizando o nosso devocional de hoje. Continuamos amanhã, quinta-feira, espero você. Deus te abençoe, fica com Jesus. Obrigado pela sua companhia, obrigado por ter me dado de presente a sua atenção e esse tempo. Compartilhe com os irmãos, chama alguém para ver essa live com você amanhã. Deus te abençoe, fica com Jesus. Bom dia a todos. A paz. Amém. Deus abençoe a irmã Sandra Scarcelli. Sandra, Deus te abençoe. Está lá em Paris. Glória a Deus. Irmão Marcelo, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu querido. Irmã Elaine, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Amém. Bom dia a todos. Fiquem com Jesus.